Então, vamos receber inicialmente aqui o nosso embaixador, Celso Morim. Prazer de estar com você, Miguel, e com todos os seus seguidores aí. Seja bem-vindo, Celso. Celso, uma pergunta só para a gente abrir aqui o nosso papo. Você passou incólume pelo Covid ou você chegou a ser contaminado? Bom, até agora sim, né? Mas a gente não sabe ainda, né? Porque ainda tem essa nova variante, a Ômicron, que parece que não é tão letal, mas mesmo assim é muito contagiante, transmite com muita facilidade, de modo que ainda é uma pergunta para a qual não cabe uma resposta definitiva. Até agora sim. Por enquanto você não passou tranquilo? Não passei tranquilo. Graças a Deus. Celso, eu separei aqui umas reportagens para a gente comentar, mas inicialmente eu queria perguntar para você sobre essa última viagem do ex-presidente Lula à Europa, que foi muito impressionante, causou uma comoção muito grande no Brasil, porque ninguém esperava que fosse ter um impacto tão grande, né? Quer dizer, o presidente é muito conhecido na Alemanha, por exemplo. A gente esperava que ele já conseguisse estabelecer conversas de alto nível com políticos importantes alemães, mas o primeiro fato que realmente surpreendeu o país foi o encontro com o Macron, presidente da França. Aí eu queria saber, da sua parte, como foi esse encontro? Era uma coisa esperada? E quais são os bastidores desse encontro? Olha, Miguel, bom, primeiro, para comentar a surpresa, ela, no fundo, reflete um desconhecimento, né, geral, né, da importância que o Brasil tem no mundo e que o Lula tem dentro desse contexto, né? As pessoas, em geral, subestimam o nosso país. Claro que, atualmente, nesse período que ele está atravessando, é até difícil subestimar, mas, digamos, de um modo geral, o Brasil é um país importante, tem muito peso. Eu poderia citar muitos exemplos, assim, talvez no correio da entrevista sujo, de pessoas que me disseram: olha, o Brasil é importante no equilíbrio mundial, mas tem que ser um equilíbrio democrático, tem que ser um Brasil democrático. E, ao mesmo tempo, Lula é visto como ele de fato é, ele é um estadista mundial. Então, a importância dessas visitas, ele teve, só para recapitular, né, para quem não viu, ele teve primeiro na Alemanha, depois em que ele esteve, entre outras pessoas, com o atual primeiro-ministro, então ainda estava negociando o governo, que lá se chama chanceler, mas para não confundir com chanceler aqui, que é o ministro exterior, chanceler lá é o primeiro-ministro. Que já é uma coisa excepcional, assim, no momento em que eles estavam lá terminando a costura para fazer o governo que está agora no poder, a coligação liderada pelo SPD. Depois foi a Bruxelas, onde ele teve também encontros formidáveis, por exemplo, o alto representante para relações internacionais foi no domingo, né, para receber o presidente, que era a única hora que o presidente Lula tinha, pelos arranjos outros que havia feito. Na segunda-feira, ele participou, juntamente com o ex-primeiro-ministro Zapatero, de um evento no Parlamento Europeu, muito importante, onde ele fez discursos, etc. E depois foi à França. E, no final, foi a Espanha, onde também teve com o primeiro-ministro, com, enfim, muitas outras autoridades. Mas só para concentrar na França, é importante dizer duas coisas. Primeiro, que o encontro com Macron foi realmente excepcional em todos os sentidos, tanto no conteúdo quanto na forma. No conteúdo, porque não foi a conversa com o ex-presidente sobre algum fato passado, nem com, digamos, um candidato. Foi uma conversa de estadistas sobre os grandes temas mundiais, né? Sobre mudança climática, sobre desigualdade, sobre as ameaças da extrema-direita no mundo inteiro, lá também, aliás, sem entrar em detalhes, obviamente, de cada país, mas uma conversa ampla sobre todos esses temas, né? Meio ambiente, necessidade de cooperação, saúde, a parceria estratégica entre a América Latina, a América do Sul e a União Europeia, a importância, visão comum em muitos sentidos em relação aos problemas geopolíticos mundiais, e foi também excepcional na forma, porque eu confesso a você, eu não posso dizer que nunca tenha ocorrido, porque também não segui dessa maneira, talvez o Mandela, não sei. Eu não me lembro de um presidente francês receber um ex-presidente, potencial candidato, portanto, até com esse agravante, porque isso, no fundo, em vez de facilitar, dificultaria, né, a rigor, ser recebido como chefe de Estado. Então, o bastidor,
você pergunta, era uma coisa complexa, porque nós não poderíamos pedir, porque ninguém poderia se arriscar a receber um não, a gente não pode saber de antemão, né? E, por outro lado, ele também não ia sair de seus cuidados para ofertar. Então, como é que uma coisa acontece sem que um peça e sem que o outro ofereça? Realmente é uma coisa que era preciso ter o clima adequado, e o clima adequado ocorreu. Então, alguns dias antes, talvez mais de uma semana antes, já tínhamos clareza de que esse encontro ocorreria. Mas eu confesso a você que até a hora em que, de fato, o presidente Lula se deslocou, ou foi se deslocar, se preparou para deslocar, eu não imaginava que a recepção fosse ter o protocolo, a pompa que teve, né? A pompa de uma recepção de chefe de Estado. Então, eu acho que isso, obviamente, tem vários sentidos, mas um deles é que o Lula é o estadista e é reconhecido como tal, e ele fala, ainda sem estar no governo, em nome do Brasil. Ele representa muito mais um Brasil verdadeiro, o Brasil que os europeus e outras nações querem ver, do que o governo atual, e, ao mesmo tempo, a importância do nosso país e a importância do presidente Lula nesse contexto. Então, eu acho que foi realmente algo raramente visto. Eu tenho 60 anos, costumo dizer, de vida, de alguma maneira, ligada à diplomacia. Eu fiz o exame do Rio Branco no final de 62, ainda era governo democrático, entrei em 63. Eu não me lembro, assim, eu não vou dizer que nunca houve, porque essas coisas são muito difíceis de você saber. De repente, houve o Churchill, visitou lá há algum tempo, não sei, ou o Mandela, não sei. Mas é muito difícil você ver uma situação desse tipo. E sim, em relação ao fato do encontro já era uma coisa importante, veja bem, ele foi ver o Macron sem abrir mão de ver os seus amigos e companheiros, as pessoas que o homenagearam, pessoas que solidarizaram com ele, que vieram a Curitiba, como o Mélenchon, ou que homenagearam como a prefeita Ana Hidalgo, como o ex-presidente Hollande, e sem deixar também de fazer outras coisas, como receber um prêmio lá numa revista e fazer uma palestra na Sciences Po, uma conferência na Sciences Po. Enfim, então eu achei uma coisa, de fato, muito importante, muito marcante. Agora, a surpresa daqui denota também uma ignorância sobre a importância que o Brasil tem e sobre a importância que o Lula tem no exterior, como ele é visto no exterior como um grande estadista. Não como petista, mas o petista fulano de tal. Não, ele é do PT, claro que é, mas ele é um grande estadista. Muito bem. Guilherme, coloca aí uma notícia que eu separei, um print, sobre o Eduardo Bolsonaro e a China. Eu quero comentar aqui. Embaixador, é uma notícia recente, né, de 15 de dezembro de 2021. Eduardo Bolsonaro diz que China cria obstáculos para baixar preços. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, acusou hoje a China de criar obstáculos para forçar a queda de preços de determinados produtos com a carne brasileira. Pode deixar, Guilherme. Brasil é o fato que a China é o principal parceiro comercial do país. Nós exportamos grandes quantidades de soja, de carne, minério de ferro, petróleo. E desde o início do governo Bolsonaro, a gente tem testemunhado agressões muito violentas à China, né? E que, inclusive, se intensificaram durante a pandemia, o que é mais chocante ainda, né? Sobretudo para pessoas de bom senso, porque era o momento mais vulnerável do Brasil, porque a dependência da China, que já é muito grande, por causa que é um grande comprador de produtos brasileiros, ficou ainda maior por causa que a gente precisava da China mais ainda pelos produtos chineses, vacinas e produtos de máscaras. Né? E como é que você explica isso, Celso? O Bolsonaro simplesmente é um homem sem senso ou tem algum cálculo geopolítico aí? Olha, eu acho que há uma forte... Eu não sei quais são as motivações últimas, porque eu não quero entrar nisso, porque isso envolveria uma análise do comportamento pessoal que não me interessa. Mas eu acho que, certamente, há mínima... De vez em quando parece que vai haver uma mínima dose de pragmatismo e o novo ministro, esse França, liga para o ministro logo que tomou posse, liga para o ministro chinês, há uma conversa, mas logo volta essa coisa ideológica fortíssima, que é a aliança com a extrema-direita. Eu acho que o grupo que está no poder no Brasil
tem uma dependência muito grande em relação à extrema-direita internacional. Então, mesmo que o grande haja, é óbvio, até do ponto de vista egoísta, você poderia dizer, porque não é questão de dizer ele não está pensando no Brasil, não, ele não está pensando no êxito do seu próprio governo. Porque para que o seu governo caminhe bem, é preciso que os problemas com a pandemia sejam resolvidos, que as exportações continuem a ocorrer. Né? Então, você não pode agredir o seu principal parceiro comercial da maneira como ele é agredido, como tem ocorrido. Isso é total falta de bom senso. O Descartes dizia que o bom senso era a coisa mais bem repartida do mundo, porque cada um julga ter o suficiente dele. Né? Mas, no caso, eu acho que eles nem ligam para o bom senso. A predominância ideológica é absoluta e a fidelidade à extrema-direita. Antes era o Trump, agora o Trump está fora do poder. Claro que ele continua tendo relações com a extrema-direita norte-americana, mas nós sabemos da relação, elas não são clandestinas, ou pelo menos ela pode ser até que tenha algum aspecto clandestino, mas elas são públicas. As relações do Bolsonaro, da família Bolsonaro, especialmente do deputado, com o Steve Bannon, que é o líder da extrema-direita mundial. Então, eu acho que esse impulso e esse desejo, digamos, de colocar a China como o principal inimigo da humanidade surge de tempos em tempos. Então, aí, novamente, esse é o caso. Olha, essas questões são muito complexas, essas questões sanitárias, elas não ocorreram só agora, ocorreram agora. Você tem que saber lidar com elas diplomaticamente e não agressivamente. Né? Eu não sei exatamente, não conheço os detalhes desses casos para saber os problemas sanitários. Imagino que algum tenha existido, pelo menos alguma coisa pareceu ter existido. Mas, enfim, se você quer provar o contrário, o que você faz? Você convida uma missão para visitar o Brasil, você toma todas as medidas que tem que tomar e, com isso, você convence. Né? Inclusive, no carne bovina, em quantidade, que eles vão comprar de outro. Então, qual o interesse que eles teriam em fazer isso? Não baixar o preço não é assim, porque tem outros prontos a vender. Não é totalmente irresponsável essa declaração. E denota o predomínio absoluto do fator ideológico sobre o bom senso. Celso, tem uma pergunta aqui de um internauta, o Emílio Prado. Guilherme, coloca na tela aí. Muitos criticam uma ação de ingerência chinesa no Brasil, o imperialismo chinês. O senhor concorda com essa crítica? Olha, eu não vejo um imperialismo chinês. É claro que a China é um país grande, a economia chinesa é uma economia muito poderosa, e se eles puderem obter vantagens para os produtos deles e para os capitais deles, eles vão fazer isso, como outros vão fazer também. Então, o que o Brasil tem que tratar de fazer é não demonizar ninguém e tratar de ter uma relação múltipla. Né? Por isso que eu costumo dizer que ao Brasil interessa uma organização do mundo que seja mais multipolar, para você poder trabalhar com várias potências ao mesmo tempo, não só no plano econômico, mas também no plano político. Então, eu não vejo assim, uma ameaça do imperialismo chinês. Agora, a China é um grande país, a sua influência vai se expandir. O ideal para o Brasil é que a gente possa jogar com várias influências europeias, e até para neutralizar, digamos, o excesso de influência de quem quer que seja. No passado foi excesso de influência norte-americana. Nós tivemos um chanceler que um embaixador em Washington, chanceler no primeiro governo da ditadura militar, que disse que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Depois, com o presidente Bolsonaro, esse alinhamento automático se agravou, virou assim uma submissão absoluta. O que nós não queremos é trocar uma submissão por outra. Nós queremos ter uma relação equilibrada com todos os países. E é isso que nós temos que procurar. Eu não vejo assim uma ameaça. Eu acho que os chineses têm comprado muitos produtos primários. A nossa presença de manufaturas é pequena, de produtos, embora o Brasil tenha, em determinado momento, vendido, nem sei como é que está a situação atual, mas tenha vendido aviões. A Embraer vendeu aviões na China e produziu lá. E empresas brasileiras também se estabeleceram lá, inclusive de motores, como a VEG, etc. Eu não tenho acompanhado isso nos últimos tempos, não sei te dizer como é que está. Mas eu acho que o importante é a gente saber defender o interesse, o Brasil saber defender o seu interesse e negociar, como tem que negociar com os Estados Unidos, como tem que negociar com a Europa, como tem que negociar com a Rússia, com todos. Né? Então, e com os países em desenvolvimento é uma coisa diferente, porque aí você pode ter uma relação mais equilibrada. Mas, obviamente, eu não tenho esse pavor do imperialismo chinês, não. Agora, é preciso equilibrar as influências. Celso, a China
de fato, tem se destacado muito no desenvolvimento tecnológico. A gente vê a China hoje é uma das campeões mundiais de patentes em algumas tecnologias mais avançadas, como inteligência artificial. A China tem se destacado muito nos setores avançados tecnológicos. E, ao mesmo tempo, o Brasil, né, há uma crítica muito grande que o Brasil tem reprimarizado a sua economia, né, se especializado em exportação de produtos básicos, primários, e a China é o maior comprador. O senhor acha que um novo governo com uma diplomacia mais sofisticada, mais inteligente, poderia estabelecer alguns acordos comerciais com a China de transferência tecnológica que permitissem equilibrar um pouco mais essa balança? Olha, Miguel, eu já tenho idade, né? Então já estive envolvido em muita coisa. Eu estive muito ligado, muito envolvido, obviamente, não estou dizendo que eu fui o principal promotor, nem nada disso, mas eu estive muito envolvido numa coisa que foi talvez o maior acordo em tecnologia avançada entre dois países em desenvolvimento. Hoje não sei se dá para dizer que a China é um país em desenvolvimento, mas naquela época era um país em desenvolvimento, que é o Acordo Brasil-China, que nasceu numa viagem do Renato Ascher, ministro da Ciência e Tecnologia, a Pequim e a outras cidades na China, quando foi feito o acordo para, chama CBES, que é o satélite de monitoramento da Terra, né? Earth. Tem a sigla em inglês, agora me falha a memória exatamente. Um satélite monitor, é um satélite conjunto Brasil-China, feito mais ou menos 40% aqui, 60% lá, etc., assim, dependendo da integração. E esse é o acordo mais avançado naquela época e, durante muito tempo, o maior acordo entre dois países em desenvolvimento na área de tecnologia, de alta tecnologia. Então, acho que é perfeitamente possível. Agora, requer um trabalho constante. É claro que, digamos assim, todos nós, em qualquer país, você é sujeito à chamada doença holandesa, né? Que é você pode exportar aquele dinheiro que entra com mais facilidade, dinheiro com facilidade, digamos, em termos, você não tem que lutar muito para que isso aconteça, e a tendência é que fazer isso aceitar. Eu acho que num novo governo progressista, mas isso requer também aparelhar no sentido adequado da palavra, quer dizer, equipar, melhor dizendo, bem, as nossas instituições científicas. Elas estão sendo destruídas. O CNPq está perdendo a verba, a CAPES está perdendo a verba totalmente, as pessoas só pensam em se demitir. O Instituto de Pesquisas Espaciais, que foi o que fez esse acordo com a China, o instrumento do acordo com a China, também foi mutilado. Então, se você também não se equipa, você não tem nem como receber a tecnologia, né? Porque você também tem que receber, saber tratá-la e tem que ter uma certa troca, né? Então, eu acho que, sim, a diplomacia tem um papel muito importante nisso, obviamente, sempre procurando diversificar as parcerias, não ficar preso não só. Eu vou dar um exemplo com a defesa. Eu fui ministro da Defesa, mas algumas coisas que eu falei começaram antes e outras continuaram ou não, depois, inclusive, do período. Eu fui ministro da Defesa do governo Dilma. Veja bem, nós tivemos, no final de um submarino nuclear com a França. Nós temos o acordo de satélites com a China. Além desse que nós já tínhamos, fizemos um acordo que foi assinado em 2014 sobre satélites de órbita baixa, enfim, que tem uma característica especial. Tínhamos um acordo, estávamos fazendo, o avião era da Suécia, o caça, né? Enfim, estávamos discutindo com os russos defesa antiaérea. E com os Estados Unidos tem uma vasta história de cooperação que eu não preciso nem declinar aqui para vocês. Então, a gente buscava um equilíbrio. E eu estou mencionando a indústria de defesa porque ela envolve também muita tecnologia. Mas eu poderia passar para outras tecnologias de natureza puramente civil, em que isso também pode acontecer. Então, eu acho que a gente tem que diversificar as fontes. É o que é preciso fazer. E, nesse processo, também usar um pouco de persuasão com a China. Eu me lembro que, quando nós negociamos, foi uma coisa até que foi muito criticada na época, reconhecer a China como economia de mercado, que não teve nenhuma consequência prática no Brasil, porque a gente continuou aplicando as medidas antidumping da mesma maneira que aplicava antes, mas que politicamente para a China foi importante, para o status dela na OMC. Nós negociamos a continuidade da venda dos aviões da Embraer. Agora, isso é uma coisa que não é uma coisa que ocorre gratuitamente, você tem que estar permanentemente envolvido nesse tipo de negociação.
Maravilha. Queria cumprimentar aqui uma amiga minha, Alexa Archer. Se não me engano, ela é filha do Renato Archer, que o senhor citou aí. Sim, conheço ela. E tem um superchat aqui, o Guilherme. Mande um abraço para ela. Um abraço, Alex. Cláudio Alves. O ZEU tinha hegemonia econômica e militar. A China tem poder econômico, mas não militar. A Rússia tem poder militar, mas não econômico. Um comentário aqui do Cláudio Alves. Embaixador, sobre a geopolítica, né, a gente vê aí uma guerra fria, alguns falam, né, uma guerra fria entre Estados Unidos e China, que são as duas grandes potências. Como é que o senhor acha que o Brasil deve lidar com essas tensões geopolíticas? Olha, eu vejo essa preocupação até compreensível, muito mais do lado dos Estados Unidos que da China. O que acontece? Não é que foi declarada uma guerra fria. O que acontece aí, muito diferente do que aconteceu entre a União Soviética e os Estados Unidos, que veio a cortina de ferro, de que o Churchill falava, né? Veio a cortina de ferro porque um era comunista e outro eram duas superpotências nucleares. Não, o que acontece é que a economia chinesa está superando a americana. Já superou em termos de poder de compra e vai superar também em termos de preço de mercado. Isso não é um fato banal na história. Isso é uma coisa que acontece uma vez cada século e, às vezes, nem tanto. Né? Então, é evidente que isso gera um tremor aí na geopolítica mundial. Agora, não vejo que necessariamente seja uma guerra fria, até porque o imbricamento da economia chinesa com a economia americana é, hoje em dia, muito maior, e vice-versa, claro, é muito maior do que foi o da União Soviética com os Estados Unidos. Era zero, praticamente, a União Soviética e os Estados Unidos, as relações econômicas eram mínimas. Né? E aqui não, aqui você está falando do principal tomador de emprego, o principal financiador dos déficits comerciais americanos é a China. Né? Por outro lado, tem a China também se vale de alta tecnologia de origem americana ou de outros países que são ligados com os Estados Unidos. Então, é um imbricamento muito grande. As próprias empresas de alta tecnologia norte-americanas, todas elas foram contra essa atitude do Trump, sobretudo de ter uma relação hostil com a China. Agora, eu acho que isso se mantém, porque os Estados Unidos têm uma obsessão. Eles são a maior potência do mundo, desde 1945, indiscutível e incontestável. Tinha a União Soviética, mas a União Soviética era outro mundo, era um outro mundo. A China não é outro mundo. A China tem práticas capitalistas. Eu estava conversando com um amigo que mora na China agora, os maiores milionários do mundo, alguns dos maiores milionários do mundo estão na China. Então, ela tem, obviamente, um planejamento estatal, tem várias coisas que são características do que você poderia chamar de um regime socialista, mas tem muita coisa de capitalismo também. Muita gente até chama de capitalismo de Estado. Né? Então, então, não há essa guerra fria como se fosse assim, um enfrentamento ideológico. Não há. A China não prega uma revolução permanente. Pode ser que lá atrás o Mao Tse-tung tivesse essa ideia. Hoje em dia não tem essa ideia. Agora, é uma economia que está ultrapassando os Estados Unidos. Isso tem consequências geopolíticas. O país que se torna a maior economia do mundo tem também uma influência imensa na política, em todos os outros aspectos. Alguém mencionou aí que a China, militarmente, ainda não é uma grande potência, mas já é uma potência respeitável. Ela deve ter 300 ou 400 armas nucleares, eu não sei exatamente, mas já é um número considerável, né? Levando em conta o poder destrutivo dessas armas. Então, o que eu acho é que há uma obsessão com essa questão. Para nós não interessa que haja um congelamento entre esses dois países e uma guerra fria. Para nós nos interessa um mundo mais flexível, um mundo em que seja mais multipolar e que os países se relacionem de maneira mais independente. Então, é isso que nós queremos. E aí você tem China, tem Estados Unidos, tem a União Europeia. O presidente Lula, outro dia, mencionou, inclusive, a importância de uma relação estratégica entre a América Latina e Caribe e a União Europeia, ou mais até do América do Sul, mais especificamente, talvez, por razões diversas aí, imposições da geografia. Os países em desenvolvimento são muito importantes para nós. Então, nos interessa para nós um mundo mais fluido e mais multipolar. Existe uma rivalidade? Existe. Eu acho que ela tem que ser administrada. Eu acho que é preciso encontrar formas que possam fazer com que, até durante o que se chamava Guerra Fria, né, houve, digamos assim, uma certa cooperação entre Estados Unidos e União Soviética. Não há razão para
para não haver também com a China. Inclusive questões globais como questão climática, questão da saúde global, outras questões que vão afetar o mundo inteiro, como a desigualdade, porque a desigualdade afeta todos os capitalistas, afeta o mundo inteiro, porque afeta os mercados. Então, eu acho que nós temos que trabalhar para que esse mundo seja um mundo mais complexo, mais respeitador, e o Brasil tem que estar dentro dele, sabendo jogar com os vários atores, não fazendo opções a priori. Maravilha. Celso, recentemente a gente testemunhou uma vitória muito significativa do Boric, né, do campo progressista no Chile. Foi uma eleição muito acompanhada no Brasil, porque havia uma polarização muito grande, um candidato de extrema-direita, que alguns até chamavam de o Bolsonaro chileno. Mas, no final, ganhou o Boric. E o senhor acha que isso tem alguma implicação dentro da geopolítica na América Latina? Não, eu acho que tem. Eu acho que nós estamos vendo um movimento, não é absoluto, no Equador não aconteceu isso, por exemplo, a eleição há pouco tempo, mas nós estamos vendo, em geral, uma forte rejeição do neoliberalismo. Tanto assim que os adversários dos candidatos, que no fundo não são de esquerda extremada, são de centro-esquerda, ninguém é revolucionário, você pega as declarações do Boric, elas são muito moderadas em muito aspecto, ele quer fazer uma verdadeira social-democracia, melhorar a previdência social, por exemplo, que na Alemanha existe desde a época do Bismarck, né? Então, na verdade, para fazer essa social-democracia, quem que ele enfrenta? Ele enfrenta a extrema-direita. Então, essa vitória foi muito importante, porque ela demonstrou também essa capacidade que tem, digamos, uma centro-esquerda de enfrentar a extrema-direita. Mas, falando mais amplamente, quer dizer, há uma crise do neoliberalismo que ele fez com que voltasse o Alberto Fernandes na Argentina, fez com que o Evo Morales e o partido dele, o MAS, agora com o Lúcio Arce, chegasse novamente ao poder, apesar das falcatruas que tentaram fazer, inclusive com o apoio da OEA há um ano antes. Enfim, no Peru também ganhou um candidato progressista, que está ainda procurando o seu caminho. Mas, enfim, então não é uma coisa isolada. Até na Honduras, você há de se lembrar, Miguel, como nós fomos criticados por dar abrigo ao Zelaya e à senhora dele, né, quando ele tinha sido deposto, né, e voltou ao país e teve ameaçado de vida. Pois bem, eu me lembro ainda do chamado telefone, que está aqui a senhora Zelaya, pode deixar entrar na embaixada? Eu disse, pode, vai deixar entrar para protegê-la. A senhora Zelaya é hoje a presidenta de Honduras, né, porque ganhou a eleição democraticamente, até porque a direita lá acabou assumindo um caráter tão corrupto que nem mesmo os Estados Unidos, ao contrário do que fizeram naquela ocasião, se atreveu a apoiar a direita. Então, eu acho que é um movimento forte. Já tinha no México. O México é um país importantíssimo para o conjunto da América Latina. A relação dele com os Estados Unidos é uma coisa complexa, mas, digamos, para o conjunto da América Latina é um país muito importante, um país que pode ajudar a introduzir moderação. Por exemplo, estão patrocinando um diálogo entre o governo e a oposição na Venezuela, né? A tal ponto que, digamos, esse governo fantasma aí que tinham criado, que é o do Guaidó, praticamente já não tem mais nenhum sentido, né? Então, eu vejo, sim, o que não quer dizer que eu esteja fazendo apologia do governo Maduro, isso é uma outra questão. Mas o que eu vejo é, digamos assim, um movimento muito forte de uma centro-esquerda que denota, digamos, o fracasso do neoliberalismo na América Latina. E o Chile, como você acabou de mencionar, é talvez o mais forte exemplo disso, porque ele era sempre apontado como o bom resultado do neoliberalismo. Muito bem. Celso, um outro assunto que eu queria conversar com você é sobre as instituições multilaterais, né? Até uma vez eu tive a oportunidade de conversar com você sobre isso. O senhor já escreveu um livro sobre isso também, é um assunto que o senhor estuda, que é como conciliar as aspirações democráticas, como levar a democracia para os fóruns globais, né? Porque a gente vê, por exemplo, que dentro do bolsonarismo há a construção de uma narrativa muito agressiva contra o que eles chamam de globalismo, né? A extrema-direita ela é muito hostil a essas instituições, não sei bem porquê.
mas como que a gente consegue, na prática, fazer isso? Eu sei por quê, desculpe, mas eu sei por quê. Porque eles são contra os valores civilizatórios todos, que estão, bem ou mal, com todos os defeitos que tenham, eles são consagrados nessas instituições multilaterais. Veja bem, eu estava vendo há pouco tempo, estudando aqui de novo, porque eu vejo sempre que tem lacunas no meu conhecimento, eu estava estudando a Liga das Nações, a Itália e a Alemanha foram dois países que saíram da Liga, um fascista e outro nazista, né? Claro que a Liga das Nações era imperfeita, mas ela pelo menos ajeitava, procurava resolver os conflitos. A Itália, por exemplo, saiu porque foi criticada pela anexação da Abissínia, né, Etiópia. Enfim, então, é natural que pessoas que têm uma tendência mais para a extrema-direita, né, ou até para ideologias próximas do nazismo, do fascismo, critiquem os organismos internacionais, porque eles incorporam esses valores. Você pega a Carta das Nações Unidas, está lá, está os direitos humanos, os direitos das mulheres, né, está a paz, né, enfim, a independência dos estados. Então, não me surpreende que eles tenham essa visão, não é? Que eles estejam críticos. Agora, é de uma bobagem assim inacreditável, né? E é uma cópia, que quando o Trump faz isso, você pode entender, porque o Trump ele é a maior potência do mundo, era, pelo menos. Né? Então, quando ele está fazendo a crítica, é para dizer assim, não, eu vou defender meu interesse sozinho, porque eu tenho força. O Brasil não tem. O Brasil não tem essa força toda, entende? Gostaríamos até que tivesse, não nos comportaríamos dessa maneira, mas não tem. O Brasil é um país grande, importante, mas que precisa de um sistema multilateral. Aliás, outros países, como França, Alemanha, mesmo o Reino Unido, que é muito aliado aos Estados Unidos, nenhum deles defende essa visão tacanha que se desenvolveu no Brasil de negação de tudo que diz respeito aos valores universais. Isso é uma coisa absurda. Né? O progresso que a humanidade fez, a Declaração de Direitos Humanos, os direitos das mulheres, o combate ao racismo, tudo isso, o meio ambiente, tudo isso está ligado a uma visão de que nós vivemos num único planeta. Claro que, dito isso, eu também não sou ingênuo. Dentro desse contexto, cada um luta pelo seu interesse. Mas isso, uma coisa é isso, outra coisa é você negar os valores que são valores da humanidade. Celso, uma pergunta direta, talvez um pouco polêmica. Você acha que o Brasil deveria investir mais em tecnologia nuclear, do ponto de vista da defesa, inclusive? Olha, o Brasil assinou, na época ainda do governo Fernando Henrique, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O Brasil tem na sua Constituição que ele só usará energia nuclear para fins pacíficos. Então, nós temos que nos guiar por esses princípios. Eu acho que, sim, tecnologia nuclear nós devemos desenvolver, como é o caso da propulsão nuclear do submarino. Pode haver outras aplicações, inclusive aplicações importantes, medicinais, etc., mas eu acho que o Brasil tem obrigações muito claras de não construir uma bomba atômica. E eu acho que o que a gente tem que usar, inclusive, essa posição que o Brasil tem para lutar pelo desarmamento nuclear do mundo inteiro. É uma luta, pode parecer difícil, pode parecer uma coisa utópica, mas nós temos que fazer isso. Né? Desde o Bertrand Russell, hoje o Noam Chomsky, o Richard Falk, são pessoas que estão imbuídas dessa visão. Eu participei, eu fui membro de uma comissão a título pessoal, para a eliminação total das armas nucleares. Tinha pessoas que eram desde o Michel Rocard, que tinha sido o primeiro-ministro da França, país que, aliás, tem a arma nuclear, ele já faleceu, até o Jacques Cousteau, e eu tinha o McNamara, que foi secretário de Defesa dos Estados Unidos, e todos convencidos de que a manutenção das armas nucleares é um grande risco. Então, eu acho que o Brasil deve usar essa sua posição para, junto com outros países, como a África do Sul, como Suécia, enfim, vários outros, Egito, México, lutar pela eliminação das armas nucleares. Muito bem. Celso, um outro assunto que eu acho que é importante falar, que é o seguinte: a Lava Jato, né, a operação que prendeu o ex-presidente Lula, depois os processos foram anulados, ela teve uma participação internacional muito grande, inclusive a própria defesa do ex-presidente Lula e também uma série de reportagens, inclusive eu mesmo escrevi muito sobre isso. Houve muita cooperação internacional
dos procuradores da Lava Jato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por fora dos trâmites legais do Ministério de Relações Exteriores. Essa cooperação internacional entre procuradores brasileiros e o Departamento de Justiça americano, isso é normal para o senhor? Qual o prejuízo que isso causou ao Brasil, se é que causou? Claro que não é normal, é totalmente anormal. E é uma interferência totalmente indevida. Agora, uma interferência indevida facilitada pelos setores brasileiros, que foram, como eles se criaram inicialmente, como se desenvolveram, eu não sei totalmente. Se desde o início houve, digamos, uma trama internacional, eu não me atrevo a dizer, porque eu não quero entrar em teorias conspiratórias. Mas que houve essa estreita colaboração do Departamento de Justiça, do FBI, né, sem falar na espionagem feita pela NSA, que também não está desligada desse contexto, se você quiser, né? A espionagem da NSA atingiu a Petrobras, atingiu a área nuclear, atingiu a presidenta Dilma. Então, eu acho que esse conjunto de forças que diz respeito àquilo que se costuma chamar do Estado profundo nos Estados Unidos, e que não somos nós chamamos, não, eles mesmos que usam essa expressão lá, ao mesmo tempo que as relações no nível de governantes eram razoável ou boa mesmo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que não é normal, é uma coisa para a qual nós devemos sempre estar atentos, é um risco que nós continuaremos a correr. E veja bem, eu vi isso em muitas coisas, até menores. Às vezes você tinha acordos de polícia, eles queriam passar por fora do Itamaraty. Não estou falando da Lava Jato ainda, porque a Lava Jato foi um processo muito mais complexo, mas até para pequenas cooperações, que eles achavam que com isso eles obtinham mais vantagem, mas não é vantagem. Por que você tem que ter uma chancelaria forte nessas cooperações? Porque ela cuida da soberania nacional. Nesse caso específico da Lava Jato, pelo que eu entendo, os procuradores não só passaram por fora do Itamaraty, passaram por fora até do Ministério da Justiça. Então, é mais grave ainda. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, obviamente, eu não digo que seja generalizado, que foi uma atitude do governo norte-americano, mas o governo norte-americano, no mínimo, consentiu, né, que isso acontecesse, né, no mínimo. Né? Então, como a espionagem da NSA também ocorreu com consentimento do governo. O que o Obama sabia, o que eu não sabia, ele vai ficar sempre uma névoa em torno disso. Mas o fato é que ele depois não pediu desculpas. Então, ele não pediu desculpas, nem prometeu que isso nunca mais aconteceria. Então, eu acho que nós temos que, sim, no mundo que nós vivemos, que é um mundo ainda de Estados-nação, nós temos que tratar da nossa defesa, temos que desenvolver softwares brasileiros, temos que, se nós não podemos desenvolver sozinhos, temos que ter também, aproveitar, digamos, essa multipolaridade também na produção tecnológica para desenvolver os nossos sistemas, mas temos que tentar robustecer ao máximo a nossa defesa. Celso, e esse é um tema do Ministério da Defesa também. Eu diria, uma das coisas que mais me chocou muito, porque quando houve essa espionagem da NSA, por determinação da presidenta Dilma, os ministérios se juntaram e fizeram um comecinho. Né? Nós tínhamos um centro já de defesa cibernética, também começando, no Exército. Mas ali o que nós fizemos? Passamos a exigir que as comunicações entre os ministérios se fizessem através de um software brasileiro, desenvolvido no SERPRO. Acho que até a origem mas é um software livre, né? Desenvolvido no SERPRO. E aí, uma das primeiras coisas que aconteceu depois que a Dilma caiu foi acabar com isso. Então, eu não sei qual é o software da Microsoft, sei que ela mas enfim. Então, você já está... Não precisa nem ter NSA para espionar, você já está ali entregue totalmente ao bisbilhotamento estrangeiro. É lamentável. Isso é preciso estar muito atento. E não é só anti-americano, não. Isso pode ser anti-americano, anti-chinês, qualquer um que quiser vir bisbilhotar as nossas coisas. Celso, eu vou colocar aqui na bancada um amigo nosso, que é um historiador carioca, mas que dá aula na Universidade da Bahia, o Rodrigo Pérez. Eu vou conversar com ele daqui a pouco. Aí eu peço para o Guilherme colocar ele na bancada, que para ele participar um pouquinho da nossa conversa e fazer alguma pergunta aí para o embaixador. Depois eu vou ficar só com o Rodrigo falando sobre o novo livro dele. O Rodrigo está lançando o livro História do Pensamento Social Brasileiro, sobre o qual a gente vai falar depois em mais detalhes. Mas, Rodrigo, aproveita aí a presença aí do nosso embaixador.
faz uma pergunta para o Celso aí para a gente. Boa noite, Miguel, parceiro de sempre. Boa noite, professor Celso Amorim. Prazer enorme estar aqui com o senhor. O senhor que é uma inspiração para todos nós. Professor Celso, o senhor comentou há pouco que não afirmaria ter havido uma conspiração internacional, né, na questão da Lava Jato. Mas eu insisto nesse ponto. Por exemplo, os protestos de rua que nós aprendemos a chamar de jornadas de 2013, né, que foram tão importantes, né, para o início da crise do governo Dilma, e não voltaram a acontecer nem com o governo Temer, nem com o governo Bolsonaro, que apresentaram ao país condições sociais e econômicas muito piores do que aquelas que tínhamos no governo Dilma. O senhor conhece alguma coisa, leu alguma coisa sobre as relações entre essas jornadas de junho de 13 com questões geopolíticas? O senhor pode falar algo sobre isso para nós? Rodrigo, deixa eu primeiro esclarecer. Eu não afirmei que não houve conspiração. Eu estou dizendo, eu não vou afirmar que houve uma conspiração, porque essas coisas é um pouquinho diferente, uma sutil diferença, mas eu queria dizer isso. Eu não tenho certeza, é possível que sim. Eu não sei se começou totalmente com conspiração, se começou junto com setores no Brasil, porque, por exemplo, a formação desses juízes e procuradores da Lava Jato antecede, inclusive, esses fatos que você está mencionando, então talvez ela tenha vindo já mais de trás. Agora, eu não sei se foi tudo articulado. Agora, eu, sim, suponho, sem ter nenhuma evidência, eu não tenho, sinceramente, eu era ministro da Defesa, quando houve essas chamadas jornadas, nós nos preocupamos muito com ela, porque até corresponderam, em grande parte, à época da preparação da Copa do Mundo e, sobretudo, a Copa das Confederações, e o Ministério da Defesa era o principal responsável pela segurança desses jogos, né? Então, não havia, digamos assim, isso como uma coisa clara. Agora, eu nunca investiguei como historiador, como pensamento. Agora, se você perguntar se é provável, e se eu for olhar o que acontece no mundo, é como Primavera Árabe. Né? Primavera Árabe, motivações internas entre os árabes havia. Ela foi fomentada através das redes sociais, e as redes sociais foram inspiradas pela CIA, não sei, eu não posso te dizer que sim. Eu acho que, digamos, às vezes tem efeitos não desejados, mas por exemplo, eu acho que não necessariamente era desejo, digamos, de alguma agência de inteligência norte-americana ou de qualquer outro país do mundo ter um governo da Irmandade Muçulmana, como chegou até o Egito. Então, você não pode dizer que é tudo concatenadinho. Por outro lado, sim, eu acho que pode ser o desejo deles desestabilizar o regime na Síria. Né? E tudo se deu no mesmo contexto. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que, digamos, alguma motivação real pode haver, mas ela foi provavelmente manipulada. Se desde o início se aproveitou, é uma coisa que é difícil você dizer. Mas eu acho que pode até que seja desde o início. Pode ser, eu não nego, não nego. Agora, eu também não tenho evidência para poder dizer foi. Né? Então, essa que é a minha visão em torno desse termo. Agora, que foi utilizada, que foi manipulada, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, se o iniciozinho, né, aquelas pessoas que se queixavam da passagem de ônibus, não sei o quê, não sei. Eu sei que nós mesmos no governo, enfim, não tratava diretamente dessas questões, mas eu via que havia uma preocupação em atender aquelas motivações. Não, há um problema de mobilidade urbana, há um problema... Né? Havia, assim... eu me lembro uma vez até um comentário feito numa reunião de que nós tínhamos sido muito eficientes em dividir, digamos assim, os bens privados com a melhor distribuição de renda, mas não tínhamos sido tão eficientes em expandir os bens públicos, né, como transporte, etc. Enfim, então, não houve uma percepção imediata. Agora, eu acho que houve, certamente, uma manipulação, aquilo ajudou a crescer, criou o clima todo que propiciou o impeachment da presidenta Dilma e tudo mais que a Lava Jato fez. E aí, sim, com relação à Lava Jato, o Ministério da Justiça norte-americano, o Departamento de Justiça e o FBI, aí sim há evidência, como há evidência da intrusão da NSA no Brasil. Se tudo estava concatenado antes, ou se alguma coisa foi aproveitada, não sei, aí eu acho que eu não tenho conhecimento para dizer.
Guilherme, coloca aí na tela um print que eu separei uma matéria da Folha de São Paulo sobre golpes de Estado de 2021. Embaixador, isso é uma matéria recente, né, dizendo que o número de golpes de Estado no mundo em 2021 foi o maior em 2 décadas. Aí citam Mianmar, Chad, Mali, Guiné, Sudão. E aí a matéria cita várias fórmulas, golpes militares. A minha pergunta aí sobre a matéria da Folha, como é que ele situa o impeachment da Dilma? Como é que ele situa o tweet do general Vilas Boas? Tem dúvida, né? Porque uma vez participei de um seminário, uma pessoa até inteligente, não estou aqui desmerecendo, não, norte-americano, que é aquele Stefan Levitsky, que escreveu o livro Como as Democracias Morrem. Eu, no livro, vi que ele não fala do Brasil. Né? É verdade que foi pré-Bolsonaro, mas, de qualquer maneira, tinha tido impeachment, no mínimo duvidoso, eu não falo. E depois, ao longo da conversa, quando eu mencionei, ele disse, não, ele fez críticas ao governo Bolsonaro e as ameaças, etc., reconheceu atualmente, mas, assim, o que fica implícito é que, na visão deles, o que na visão norte-americana predominante, não digo de todo mundo, mas a visão predominante, é que aquilo que não é pró-Rússia ou pró-China é democrático. Não conta muito. Por isso, a minha pergunta em relação à Folha de São Paulo, como é que ela situa o impeachment da Dilma e a prisão do Lula, se é golpe de Estado ou não é. Para mim, é. Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? Mais alguma pergunta para o embaixador? Quero sim, Miguel. Valeu pela oportunidade. Embaixador, recentemente o presidente Lula deu algumas declarações em relação ao ocorrido nas eleições da Nicarágua. E aí o senhor, com a sua experiência diplomática, geopolítica e de política interna também, né? Como que o senhor acha que deve ser as falas e as manifestações em relação a esses regimes, Nicarágua, Cuba, Venezuela, que são tão manipulados e utilizados na imprensa brasileira e na grande mídia brasileira, né? Como que o senhor acha que deve ser esse discurso sobre esses regimes? Olha, eu acho, viu, primeiro que a gente tem que respeitar o princípio da não intervenção. Você pode gostar ou não gostar do regime. Eu acho que a fala do presidente Lula houve aquela distorção que nós já comentamos muitas vezes. Ele não fez comparação do Ortega com a Merkel, nunca houve a comparação. Ficou ali meio embolado e isso foi aproveitado pela mídia até para, digamos, abafar, digamos, a grande vitória que tinha sido a viagem, né, para tentar concentrar nisso. Então, agora, eu acho que não se ganha nada com condenações públicas. Eu acho que se você perguntar, você é a favor disso? Eu diria, eu sou contra. Eu sou contra. Aliás, o Lula já disse, sou contra eleições indefinidas e certamente sou contra prisões políticas. Né? E que houve prisões políticas na Nicarágua também houve. Então, nós somos contra. Agora, e o Brasil, e o PT, nós somos a favor da pluralidade política. Nós introduzimos o tema do pluralismo e da pluralidade na Carta da Unasul, por exemplo. Né? Então, em relação aos regimes como um todo. Agora, entre você ter essa atitude e você, digamos, partir para uma condenação o tempo todo, eu não sei, eu acho que você apenas se desacredita como interlocutor. Quando foi necessário ter um grupo de amigos da Venezuela, lá atrás, logo depois da tentativa de golpe de 2002, né? Já no início de 2003, para tentar alguma conciliação, o Brasil que teve que liderar, porque o Brasil era o único que era aceito pela Venezuela e aceito pelos Estados Unidos, né? Para mediar, e, portanto, aceito pela oposição venezuelana, gostasse ou não gostasse, os Estados Unidos aceitavam o Brasil, eles tinham que aceitar. Então, você não pode perder a sua credencial para também negociar. Então, eu acho que, sem deixar de criticar aspectos que você com os quais não concorde, né? Mas eu acho que você faz isso muito melhor pela persuasão. Eu vou dar um exemplo, até que não é do governo Lula, até para ficar. Eu fui ministro das Relações Exteriores do governo Itamar Franco. E me recordo que levei uma carta do então presidente Itamar para o Fidel Castro. Tinha 2 assuntos. Um olhar muito interessante, mas vamos deixar para outra coisa, que era, já que se falou de energia nuclear, que era a adesão de Cuba ao Tratado de Tlatelolco, coisa que ela fez.
e o outro era sobre direitos humanos. Eu falei com vários dos meus interlocutores lá que eles deviam fazer um gesto e tal. E como resultado, não sei se de outras pressões e de outros fatos, mas também da maneira do Brasil levar, na minha saída de Cuba, daquela viagem, o ministro cubano disse assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei, qual é a notícia? Se nós vamos convidar o alto comissário de direitos humanos das Nações Unidas, de Genebra, na época era um equatoriano, a visitar Cuba. E ele vai ver todo mundo, se quiser onde ir, etc, etc. Bem, vai me dizer, isso resolveu todos os problemas? Não sei, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão também pragmática de que as nuances são importantes. As nuances são importantes para aquelas pessoas que estão vivendo e sofrendo de situações, por uma razão ou por outra, vexatórias. Então, e também pregar pelo exemplo. O Brasil teve a boa prática, né, que, aliás, também já vinha adiante, mas foi mantida e ampliada no governo Lula, de receber todos os relatores das Nações Unidas sobre direitos humanos, relatores especiais sobre qualquer tema, né? Que às vezes era incômodo, porque ele vinha aqui no relator sobre, sei lá, execuções sumárias. Vinha no Rio de Janeiro e constatava que havia, e a gente tinha que conversar com o governador e com as polícias, era uma coisa complicada. Mas o Brasil fez esse bom exemplo. Então, eu acho que, pelo exemplo e pela persuasão, você pode obter muito mais do que por sanções e condenações abstratas. Então, eu acho que essa pressão para condenar, eu acho que é uma coisa... Você pode se dissociar, você pode dizer, olha, eu não gosto disso, como, aliás, o Lula disse, que ele não é a favor de uma reeleição eterna, a pessoa não pode se perpetuar no poder, que também não pode haver presos políticos. Então, é isso que nós fazemos. Agora, temos que fazer isso de uma maneira construtiva e reconhecendo também que há fatores que acabam agravando a situação. Eu acho que a política de sanções, por exemplo, praticada pelos governos norte-americanos, exacerbada no governo Trump, mas é uma política que vem de longe e que está sendo mantida agora, não facilita em nada as pessoas que querem melhorar a situação dos direitos humanos, seja em que país for, não vamos dizer em Cuba. Não ajuda em nada. Eu acho que é muito importante o diálogo, a persuasão e o exemplo tem um peso muito maior do que a pressão através de sanções econômicas, algumas até que são lamentáveis do ponto de vista humanitário. Então, acho que isso aqui é. Celso, vamos encerrar aqui a nossa entrevista. Vou liberar o senhor, vou conversar aqui com o Rodrigo. E agradeço muito a sua participação. O senhor quer deixar uma última palavra aí para os nossos internautas? Não, a palavra eu acho que tem que ser de esperança, né? Eu acho que o Brasil passou vários anos aí, sobretudo os 3 últimos, de grande obscurantismo, com grandes... Você sabe que eu sou uma pessoa que também foi ligada à cultura, ciência e tecnologia, em várias épocas da minha vida, ao cinema, etc. Acho lamentável tudo que tem ocorrido em matéria de destruição das instituições de defesa da educação, da cultura, da ciência, dos direitos humanos. Vamos ter muito trabalho e da política externa, e aí vamos ter muito trabalho em reconstituir isso tudo no futuro, mas tenho a convicção de que conseguiremos, com base, digamos, num governo progressista, mas também com amplitude democrática. Muito bem. Agradeço muito a sua presença, embaixador. Um grande abraço para o senhor. Espero que o senhor tenha ainda volte a contribuir muito para o Brasil no futuro próximo. Obrigado, Miguel. Contribuir com palpites, né? De opiniões. Talvez mais que isso. Entendeu? Tá bom. Um abraço grande. Abraço.